lá em nosso Instagram, o Elis publicou, o Elis, nosso marketing, que está aqui presente, publicou esse post aí, perguntando se você sabe qual é a importância e a dimensão da LGPD para os correspondentes bancários, né, para os parceiros subestabelecidos e seus clientes. Muitas vezes eu tenho visto aí que não todos os parceiros, mas nem todos os subestabelecidos pensam que a cuidado, a atenção com a Lei Geral de Proteção de Dados está somente a cargo, fica somente a cargo do Corban, somente a cargo do Master ou do Corban que ele está ligado ali, tá? Mas não, ele é uma responsabilidade de todos, tá? Do parceiro, dos estabelecidos e até do próprio cliente. Então é interessante que a gente tenha essa noção, né? A gente sabe que desde fevereiro do ano passado, né, 2022, a LGPD entrou no rol da 4935 e ficou valendo como item obrigatório na certificação, tá? Mas a gente precisa ir além disso. A gente precisa entender que a LGPD não são apenas, né, não são apenas questões para uma prova, para nos delimitar uma certificação, para nos chancelar a fazer um trabalho. Até porque ela não é cobrada somente nesse âmbito. A LGPD vai ser cobrada em todos os âmbitos, em todos os viés, em todos os momentos dentro da empresa, seja ela qual for o nicho, desde um consignado, uma padaria, uma farmácia, ou seja, não importa onde esteja estabelecido o comércio, o negócio, cada comércio e cada negócio é baseado, tem como fruto, tem como raiz os seus clientes. Os seus clientes, por conseguinte, possuem os dados pessoais que precisam ser tratados. Tá? Então, ampliar esse olhar, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre responsabilidades, tá? Responsabilidades solidárias, excludente de responsabilidade, qual é o papel de cada um. Tá? Então, é importante que a gente abra os olhos para a LGPD todos os dias, em todos os momentos do nosso trabalho e na nossa vida cotidiana, certo? Eu trouxe um pouquinho aqui, como eu falei, não vou me estender muito em conceitos, mas só para lembrar para vocês que a LGPD é uma lei que estabelece diretrizes sobre como as empresas devem coletar, armazenar, processar e compartilhar dados pessoais. Então, como é que eu coleto? Como é que o dado, como é que o contrato hoje chega no Corban? Como é que o contrato hoje chega? Como é que o dado pessoal chega hoje no parceiro? Tá? Eu quero contratar um produto da nova promotora via parceiro. Como é que eu chego a ter esse parceiro? Obviamente que eu vou ter que passar os meus dados pessoais para ele. Como é que é feita essa coleta? Uma vez que esse parceiro, esse subestabelecido, ou a própria nova, coleta meus dados, não é o caso da nova, que ela não faz venda direta, mas como é que esses dados são coletados? Como é que esses dados são armazenados depois? Esses dados são coletados direto via sistema? Esses dados são coletados via celular? Esses dados são coletados ainda por meio físico? É importante que a gente saiba mensurar, saiba visualizar de que forma esses dados estão sendo coletados e a LGPD quer saber isso também. Na sequência, ele quer saber onde você vai armazenar, onde o Corban vai armazenar, onde o parceiro estabelecido vai armazenar esses dados coletados. Como será o processamento? O processamento a gente já fala a nível de sistema. Eu vou incluir no sistema do banco, eu vou inserir no sistema de gestão de contratos que eu tenho na empresa. Como é que vai ser? Como é que serão processados esses dados? Esses dados serão compartilhados com alguém? Se eles são compartilhados ou serão compartilhados, eles foram informados, os titulares dos dados foram informados na coleta. Olha, a gente está colhendo seus dados aqui, mas a gente pode compartilhar com o terceiro. Houve esse entendimento, houve essa informação, há a necessidade desse compartilhamento, então a LGPD deixa claro isso aí. Mas uma coisa, quando a gente vai comprar alguma coisa, né? A gente vai comprar alguma coisa, alguém pede nosso dado pessoal, geralmente o CPF, né? É o protagonista aí, em todos os aspectos, e a gente precisa saber, no momento que a gente está cedendo aquele CPF para uma farmácia, para uma loja, qual será a finalidade, qual será o destino? Ele será usado somente para a finalidade da compra naquele momento?
será usado para troca depois, que também não é um pré-requisito, que para isso a gente tem a lei de proteção do consumidor, né, isso do Código do Consumidor, ou ele vai ser usado para enriquecimento de dados, ou seja, ele vai ser usado para me oferecer outros produtos, ademais produtos que não estavam elencados naquela compra. É importante que a gente tenha essa noção aí, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação, está dizendo, é uma lei que busca garantir, obviamente que ninguém vai garantir, nada vai garantir, nós não podemos garantir, o máximo que a gente pode fazer é assegurar, né? Mas a LGPD traz denota isso aí, que ela quer garantir a segurança e a privacidade dos dados pessoais dos cidadãos. Isso é bom, né? Isso é bom porque nós, antes de sermos clientes, nós também somos cidadãos e os nossos dados requerem proteção. Ela foi criada em resposta ao crescente uso e exposição dos dados pessoais. Todo mundo sabe aqui, a gente vai buscar uma passagem aérea, a gente vai buscar um produto em um site, determinado site, daqui a pouco a gente começa a receber propagandas, tá? Então, nossos dados ficam expostos de várias maneiras. Nossos dados ficam expostos uma vez que quando a gente publica, né? Sempre a gente gosta de estar passeando e publicar nossas fotos. A gente está fazendo uma compra na internet, muitas vezes esses dados ficam expostos. Então, mais uma vez, voltando no viés da privacidade e segurança. A LGPD veio para regulamentar isso aí, tá? Por isso que a gente precisa ter cuidado, tá? Antigamente a gente pegava um contrato meio físico e esse contrato ficava aleatório. Eu mesmo recebi, tinha um escritório de contabilidade certa vez em uma empresa que eu trabalhava, um rascunho de um documento onde no verso era uma rescisão de contrato. Então veja só o cuidado e o zelo. Isso aí era lá no início da LGPD, o pessoal ainda estava naquela máxima de que a LGPD não ia pegar, era só mais uma lei. Então, tanto fez como tanto faz, mas isso apertou, isso mudou, esse cenário mudou. E vocês viram que esse ano saiu até a dosimetria, né, onde a LGPD diz como é que vai ser, onde e como é que vai ser punido aquela empresa, punida aquela empresa que não seguir a regra. Tá? Então, com o avanço da tecnologia e a internet cada vez mais presente em nossas vidas, a proteção dos dados se tornou uma preocupação urgente. Certamente aqui, todos nós já tivemos vazamento de dados, seja via um plano de saúde, seja via uma compra que nós fizemos, seja um descuido no e-mail, ou simplesmente um roubo de dados mesmo. Aqui embaixo, né, abaixo das letras A, B e C, eu coloquei os principais agentes da LGPD, aqueles que tratam a LGPD. O controlador é aquele que faz as regras e diz como é que os dados deverão ser tratados. Tá? O operador que vai processar, que vai manusear, que vai tratar esses dados, e o próprio titular dos dados pessoais, nesse cenário que a gente está falando aqui, os clientes. Tá? Eu sempre gosto de ressaltar que o correspondente bancário, ele faz os dois papéis. O correspondente bancário, ele é operador em relação à IF, a instituição financeira, que diz como é que tem que ser feito, tá? Então, ele é operador em relação ao IF e ele é controlador em relação aos seus parceiros e subestabelecidos. Ele deve monitorar, ele deve dizer como é que esses dados serão tratados, tá? Ele deve dizer ao parceiro subestabelecido que sua base de prospecção deve ser idônea, deve seguir regras de segurança, deve ter gestão de acesso, tá? Então, é importante que o correspondente bancário tenha essa noção de que ele está inserido nos dois papéis. Ok? Posso seguir? Alguma pergunta? Qualquer coisa, é só parar, tá? Tudo certo. Não deixe falando sozinho, não. Tá? Dados pessoais, conceitos e tipos. É bem interessante. Eu já assisti muito treinamento, muitas aulas de LGPD. E a gente vê, né, quando a gente abre o primeiro slide lá de conceito de dados pessoais, a gente costuma ver o quê? Quem me diz? A foto de quê? Identidade, um CPF,
não é isso? Os mais básicos, né? Uma digital. Aí nós trouxemos para vocês isso aí, essa mulher aí tirando uma foto, né? Fazendo uma foto em grupo ali. Não sei se é uma selfie, não sei, não seja uma selfie não, porque... Mas, enfim, está em grupo ali tirando uma foto e a mensagem diz o seguinte: capture sua essência em uma única imagem, tá? O que é que isso tem a ver? Eu agora queria ouvir de vocês, Vitória e Bruna. O que é que essa foto tem a ver com dados pessoais? Por que que não tem uma foto de identidade, de uma digital, de um CPF, de uma conta de energia, ou de água, ou seja o que for? Por que essa foto aí remete a dados pessoais? Botaram o código dele. Olha. Criou uma senha tipo massa. Esse é o primeiro acesso que vocês vão criar. Tá? Vocês passam o nome de usuário para ele e a senha. Claro, eu vou te ajudar. Essa tá mais difícil, né? Essa tá mais difícil. Essa daí pegou. Bacana, né? Mas e querendo ou não, quando tem uma foto do RG, CNH, às vezes a pessoa nem sabe que tem aquilo de lá, né? Tá sendo utilizado os dados da pessoa e ela nem sabe. Aqui, ela tá tirando uma foto que ela sabe, né? Uma selfie, não é nem bem uma selfie, porque o celular não tá virado pro lado deles, né? Mas mostra o rosto deles, né? Isso, estão cientes que está sendo tirada essa fotografia, né? Isso, perfeito. O bom é excelente que eu queria ouvir. Isso mesmo que eu queria ouvir de você, Bruno. A LGPD, hoje, até hoje, né, ela é relativamente nova, sim, mas ela causa confusões interpretativas, tá? Seja no âmbito da auditoria, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito corporativo, seja no âmbito pessoal. Nós ainda não sabemos lidar 100% com a LGPD. Tá? Eu vou me incluir aí. Tá? Mas as empresas ainda não sabem 100% como lidar com a LGPD. Até porque cai no esquecimento, né, José? Às vezes tu deixou um papelzinho em cima da mesa, tu não tem noção que aquilo já vai gerar um grande impacto. Eu digo porque às vezes acontece, a gente está aqui com um em cima, igual tu falou ali, pô, a pessoa às vezes imprimiu errado a rescisão, pô, vou reutilizar a folha, e não pensa que aquilo lá atrás tem várias informações no outro verso, que é uma rescisão cheia de dados pessoais, valores, né? Não vai imaginar que aquilo vai comprometer, e às vezes a gente acaba caindo no esquecimento, né? Não tem daquela noção que realmente isso pode prejudicar, que não está certo, que está fora das regras, né? Exatamente. Outro dia eu estava vendo uma reportagem aqui em Sergipe, uma dessas lojas grandes coloca sempre aquelas placas de preço, promoção. Uma pessoa, coincidentemente, estava nessa loja, ela tinha enviado um currículo para essa loja, eu acho que eu até mandei para vocês. Tinha mandado um currículo para essa loja, quando ela percebeu, no verso do preço da mercadoria, era o currículo dela, era parte do currículo dela. É interessante, né? Então, nessa foto aí, a gente está vendo dado sensível, tá? A gente está vendo aí biometria, tá? Obviamente que há um consentimento, porque é um momento de lazer de todos, mas eu quis trazer realmente essa, para a gente sair um pouquinho da mesmice, tá? A gente pensa que dado pessoal é um CPF, é um RG, é um endereço, mas não. Número de telefone, né? Número de telefone, mas não, a nossa face é um dado pessoal, biométrico. Essa foto aí possivelmente vá para uma rede social dela, tá? Alguém pode utilizar de N maneiras. Tá? Vocês viram que hoje o Corban, eles fazem o uso da biometria facial para comprovação. Né? Bancos utilizam para abertura de contas e criminosos estão usando para fazer malfeitorias com a face, né, das pessoas. Então, esse é um dado pessoal sensível. Tá? Muitas vezes, muitos Corbans teimaram, discutiram com nossos consultores, informando que não recolhe dado sensível, né, quando na realidade ele recolhe, tá? Tanto o dado facial, tem até ferramentas de assinatura que levam com ela a biometria facial. Tá? Eu preciso dela para realmente reconhecer que é aquele cliente, além do dado biométrico, que muitas vezes o ponto é registrado via digital, ou até mesmo
os exames médicos dos nossos colaboradores. Isso aí são dados pessoais sensíveis. Tá? Então, essa foto deixa um alerta para nós, que faça também um dado sensível, um dado pessoal sensível. Deixa um alerta, um recado aí, não um alerta, mas um recado para o RH das empresas. Que recado, Souza? Veja só, digamos que aí seja uma foto corporativa. Eu preciso, para publicar essa foto nas redes sociais da empresa, eu preciso do consentimento dos meus colaboradores. Preciso do termo de uso de imagem e voz assinado. Tá? Então, eu deixo aí o primeiro tópico, boas práticas de autorregulação, né? Boas práticas de consentimento, boas práticas de uso de dados pessoais. Tá? Então, é interessante. Então, como diz o texto aí, os dados pessoais desempenham um papel crucial na área digital e, com o avanço da tecnologia, a coleta e o uso de dados pessoais tornaram-se parte integrante de muitas atividades cotidianas. Então, a gente precisa entender as diferentes categorizações desses dados pessoais. A gente precisa saber proteger essas informações. Então, vamos entender um pouquinho aqui dos dados pessoais. Começando aqui pelo item 1. Eu botei 1, 2, 4 aí, ignore isso, tá? Mas é 1, 2, 3. Então, qualquer dado que permita... Acho que parou aqui, não foi? Vocês estão vendo a gravação? Dá uma pausa aí, Ana, por favor. Sim, Está aparecendo, né? Está aparecendo para vocês o slide? Sim. Apareceu vocês aqui na frente. Então, qualquer dado que permita distinguir uma pessoa de maneira única é considerado dado pessoal identificável. São aqueles chamados também dados pessoais diretos, tá? Então, qualquer dado que permita distinguir uma pessoa de maneira única é considerado um dado pessoal. Por exemplo, o RG da Bruna, o CPF da Vitória, são únicos. Então, número de documento de identificação, CPF, o endereço de IP do nosso computador, tá? Souza, mas se for, eu entrando para o viés aqui da tecnologia, cadê Jorge? Se for um IP dinâmico, nós temos dois tipos de IP lá no nosso computador. O IP fixo, tá? Que a gente adquire esse IP, aquele IP não muda, e eu tenho o IP dinâmico. Geralmente as empresas utilizam o IP fixo. Então, enquanto aquele IP dinâmico estiver de posse de quem está utilizando, ele é um identificador único. Se eu quiser saber qual site Rafael acessou determinado dia, ele vai me trazer o IP daquele dia, vai me trazer o endereço, a geolocalização da casa do Rafael, os dados do Rafael. Então, ele passa a ser um identificador único, né? E o número do passaporte. Os dados pessoais indiretos, né, são os dados que, embora não identifiquem uma pessoa por si só, podem ser combinados com outros dados para chegar à identificação de uma pessoa. Eu coloquei aqui, ó, hobbies. Primeira vez que você ouviu isso aqui, tenho certeza. Histórico de compras, preferências alimentares e placa de carro. Como é que um hobby pode me identificar? Quem me disse? Eu sei que Bruna gosta de vinho. Foi boa? Nunca... Eu sei que Bruna gosta de vinho. Correto? Já achou a identificação, né? Eu já posso te identificar indiretamente, mas eu posso. Tá? E se você quiser levantar um perfil, ó, a Bruna é excelente profissional, intelectual, gosta de vinho, entendeu? Já estou te identificando um pouquinho aqui. Tá? Mas é legal, né? Dificilmente a gente vê um hobby como um dado pessoal indireto. Mas imagine, as suas compras, o nosso histórico de compra, muitas vezes denuncia o nosso hobby. Né? As nossas postagens nas redes sociais, elas denunciam os nossos hobbies. Muito, tá? né? Então, dá para a gente fazer não, eu vou corrigir. Dá para se fazer engenharia social com base nos hobbies de uma pessoa. Né? Dá até para se fazer ameaças ou algo ainda mais negativo a partir de dados pessoais indiretos. É bem interessante isso. Dá para vocês verem como a LGPD é abrangente e a gente acaba se prendendo a conceitos básicos, a interpretação jurídica, aquele blá 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 de sempre.
é importante que a gente também saiba passar isso para os nossos parceiros, para os nossos estabelecidos, para os nossos colaboradores, para que isso fique no dia a dia deles, que eles primeiro consigam identificar-se. Onde é que eu me identifico aqui na LGPD? Porque se a gente não se identificar na LGPD, eu não vou saber lidar direito com ela referente ao meu cliente. Concordam comigo? Preciso me identificar. Veja só, a Bruna foi denunciada pelo vinho, ó. Identificada, né? A rede social acaba com a nossa vida, né? Mas quem não gosta de um vinho, né? Seco de preferência. Dados pessoais sensíveis. Esses são os dados que exigem proteção especial, pois estão relacionados a aspectos íntimos da vida de uma pessoa. A divulgação ou uso inadequado desses dados pode resultar em discriminação ou violação de direitos fundamentais. Exemplo deles são informações médicas, tá? Na empresa, um atestado, um ASO, né? Aqueles atestados admissionais e admissionais. Orientação sexual, veja só, não é sexo, masculino, feminino, é orientação sexual. Crenças religiosas, também não é religião, católico, protestante, o que seja, tá? O que seja. São crenças religiosas, não posso afrontar ninguém a partir das crenças religiosas, tá? E não posso diminuir, como é que se diz, denegrir a pessoa, esqueci a palavra agora, preconceituoso, baseado na sua orientação sexual ou a partir das suas crenças religiosas, então é bastante importante. Até que na minimização, o LGPD tem algo chamado de minimização de coleta ou minimização de tratamento de dados. Para que eu preciso saber qual a religião do meu colaborador? Eu preciso saber delimitar bem a finalidade disso aí, e eu preciso saber qual base legal eu vou usar. Tá? Digamos que eu queira saber a religião dele, para quê? Eu preciso saber a finalidade, eu não vou nem conjecturar nisso aí. Vou dar um exemplo, José, que tu falou ali da questão de crenças religiosas. A gente tem uma menina aqui que ela é adventista, e o nosso horário comercial é das 9 às 18. Então, já não, na sexta-feira, ela não pode trabalhar até às 18. Então, nesse sentido, eu já preciso saber qual que é a religião dela. Até porque a empresa precisa se adaptar e achar uma solução para essa questão dela ali da religião dela, né? Se ela não pode ficar até às 18, ela vai ter que entrar às 8 e sair às 5, um exemplo, né? Então, nessa questão, eu já vou precisar saber a religião dela, mas com esse intuito que é uma base legal, né? Perfeita colocação. Você precisa gerar o perfil daquele colaborador. O colaborador é de determinada religião e ele só trabalha na sexta-feira até o pôr do sol. Então, a gente precisa delimitar o horário que ele vai trabalhar. Ele vai entrar mais cedo, para sair mais tarde e terá o seu direito fundamental garantido, né? Isso mesmo. Que nem seja fundamental, mas um direito dele que ele tem garantido, tá? Isso no viés da empresa. Excelente, eu preciso, estava até esperando essa resposta. Agora, digamos que a gente vá para comércio. Imagine que eu vou fazer uma campanha voltada para a venda de um produto e eu pergunte a religião da pessoa. Muitas vezes eu acredito que não seja necessário, a não ser que seja o protestante, o evangélico. Foge totalmente do contexto, né? Exatamente, entendeu? Exatamente, foge do contexto. Então, é por isso que são chamados de sensíveis, tá? Então, é bastante importante que a gente minimize bem os dados que a gente colete. Se a gente coleta a religião, como você fez, excelente, Bruna, só mapeia lá no inventário a finalidade, tá? Finalidade. A base legal é tranquilo, cumprimento de obrigação legal ou contratual, excelente. Então, fecha aí no procedimento. Excelente. Bom quando a gente tem participação, né? E aqui eu entro nas responsabilidades. Eu lembro quando eu era professor, quando o aluno chegava atrasado, o meu quadro estava todo desordenado, assim, de forma proposital. E isso valia para que o aluno não chegasse atrasado. Começava lá do 1, depois ia lá para o 3.
colocava lá no 2 depois do 3, mas aí quem estava ali comigo conseguia entender. E aí eu trouxe essa imagem aí, fazendo para um quadro branco, explicando as responsabilidades do Corban, do Corban, 2 dos parceiros e subestabelecidos e 3 do cliente. Tá? Do Corban, o Corban precisa adequar-se, o Corban precisa certificar-se, o Corban precisa conscientizar e monitorar. Correto? Ele precisa ter uma adequação contínua, ele precisa estar ciente e certificar-se sempre, né? Certificar-se, tirar o certificado mesmo, renovar o seu certificado. Ele precisa conscientizar interna e externamente, e ele precisa monitorar essa adequação interna e externamente. Os parceiros e subestabelecidos, eles também precisam adequarem-se, certificarem-se e conscientizarem-se. Eles também precisam a mesma coisa. O Corban, o parceiro e os subestabelecidos precisam utilizar bases legais, né? Usar bases legais, ou seja, não usar bases que não sejam idôneas. Isso aí é bem interessante. Tá? Onde que a gente consegue, onde que nosso parceiro, nosso subestabelecido, ou o próprio Corban consegue a base dele? Essa base deve ser legal, essa base deve ser idônea. E a gente deve ter esse controle, ou pelo menos buscar ter esse controle. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente faz isso. Então, não usar os dados para fins diferentes da finalidade inicial. É até uma pergunta da auditoria, se os dados coletados, os dados recebidos, estão ligados à finalidade, quais finalidades? É isso? Então, qual a finalidade de correspondente bancário utilizar dados pessoais? Ele vai usar no mercado de consignado, ele vai vender produtos, ele vai vender produtos relacionados a empréstimos, é a venda do dinheiro em si, é a troca monetária, além de você me dá o dado pessoal, eu preciso fazer o contrato, estabelecer um contrato, e eu te entrego um produto. Mas eu não posso destoar da finalidade principal. Se minha finalidade inicial é oferecer consignado os produtos de um correspondente bancário, eu não posso depois oferecer para ele um produto que divirja disso aí. Tá? Eu não fiz um contrato com a financeira, com o correspondente bancário, para adquirir um seguro do carro. Daqui a pouco eu estou recebendo propaganda de seguro. Eu não quero seguro. Eu não dei consentimento para que os meus dados estivessem em uma base de divulgação de outros produtos. Então, é importante que a gente restrinja a finalidade do uso dos dados pessoais que a gente recebe. A função do cliente é o quê? Conhecer e ter os direitos assegurados. Eu, enquanto cliente, eu tenho que saber que existe uma legislação que protege os meus dados. O que é que está acontecendo? Alguns clientes ligam para algumas empresas e dizem, eu quero os meus dados excluídos agora. Até amanhã, se meus dados não estiverem excluídos da sua base, eu vou processar vocês. Não é assim, né? A gente sabe que nós temos o direito à exclusão dos dados, todavia, há uma trajetória a ser cumprida, há procedimentos a serem observados. Então, esse dado será excluído, sim, todavia, em até 15 dias, você terá uma resposta, e só serão excluídos se, e somente se, não haja algum impedimento. Não haja uma dívida recorrente, não haja um entrave contratual, tá? Não haja qualquer obstáculo que venha a não permitir a exclusão desses dados. Então, eu preciso estar ciente disso aí. Eu preciso saber que eu tenho direito a compartilhamento, eu tenho que falar com o DPO encarregado de proteção de dados, eu posso saber quais são os dados que estão sendo tratados, se eles estão sendo tratados de forma correta, segura, quem tem acesso, se os meus dados estão corretos, se estão atualizados, tá? E aqui eu coloquei para vocês os mecanismos. Então, é preciso ter mecanismos de resposta aos titulares, tá? É preciso ter, no mínimo, uma política de privacidade e a identificação do EDP ou DPO. O EDP é encarregado da proteção de dados ou DPO. Então, não basta que eu tenha lá no site
o e-mail, tá, pessoal? É importante que a gente tenha o nome e o e-mail do encarregado ou encarregado de proteção de dados, ou ainda o DPO, né? DPO, a gente sabe a diferença entre DPO e encarregado, é que o DPO já se submeteu a uma prova e tem a chancela de um certificado que tem um certificado que o chancela a ser chamado de Data Protection Officer, é o DPO, né? De proteção de dados, oficial de proteção de dados, tá? É obrigatório, Souza, que a minha empresa tenha um DPO certificado? Ainda não, tá? A ANPD ainda não se manifestou a esse respeito, mas a própria legislação, lá no seu artigo 41, né, se eu não me engano, ele traz a necessidade do encarregado de proteção de dados. Esse, sim, deve ser nomeado. O DPO pode ser externo ou um DPO as a service, um DPO contratado para a prestação de serviço. Embora, já te disse, Bruno, é essencial que, além do DPO externo, haja alguém também assessorando esse DPO, tá? Que seria o encarregado aí interno. Isso é bem interessante. Como a gente faz aqui na Nova, tá, Souza? Hoje a gente tem o Douglas, que é o DPO, que é certificado, né? Só que ele tem um e-mail próprio da Nova, né? Tudo bem certinho no nosso domínio. Quando ele recebe esse e-mail, ele já direciona para o encarregado, que hoje é a nossa gerente do departamento pessoal. Como ela já tem conexão com todas as áreas, né, ali, ela vai fazendo esse trâmite junto com o DPO, não fica só com ele. Até porque ele é externo, né? Então, ele recebe essa demanda, ele é certificado e ele tem uma pessoa aqui dentro que auxilia ele com essa demanda. Perfeito, perfeito. Importante envolver um comitê. Eu tenho certeza que você e a Vitória fazem parte desse comitê de privacidade de dados. Para você ver como é interessante, ó, um titular faz uma solicitação, o Douglas vai receber essa solicitação do DPO, ele vai passar para o RH, tá? Mas aí é interessante que todos se envolvam. No final, obviamente, a decisão final é da direção da empresa, a alta direção, mas é importante salientar o caminho que ele percorreu, a ciência que muitas pessoas tiveram e o tratamento que vai ser dado a essa solicitação. Isso é bastante importante. Muito bom. Isso. Daí toda segunda-feira agora a gente tem, com a entrada de um novo diretor, né? A gente tem uma reunião de alinhamento estratégico. Então, quem participa dessa reunião sou eu, da parte dos processos, a Tayla, que é do RH, e mais 3 gerentes aqui da empresa e um dos diretores. Então, toda segunda-feira, geralmente, a gente já levanta todos os alinhamentos que a gente tem, né, daquela semana com as gerências e eu dos processos e departamento pessoal. E a gente não teve nenhum caso ainda dessa questão da LGPD que chegou ali para o DPO, mas caso aconteça, a gente já tem essa formação desse comitê também. Perfeito, excelente. Até a ausência, né, de solicitação é um indicador, concorda? Você citou, né? Exato. Até a ausência de uma solicitação de um direito do titular ao DPO, a nova promotora, é um indicador. Então, é importante essas discussões que você tem, muito bem. Então, os Corbans, os parceiros e os subestabelecidos, eles devem fazer o quê? Realizar a gestão de acessos, tá? Isso aí entra bastante a parte de tecnologia, desde a infraestrutura ao sistema, tá? Quem cuida da parte dos computadores, da parte interna do TI externo, quem cuida do sistema, é importante saber quem acessa, é importante que os colaboradores desligados não constem nos sistemas ativos, né? Não estejam ativos no sistema. Quem está de férias ou de licença, por quaisquer motivos, importante que tenha sua conta desativada, ainda que temporariamente. Tá? É importante que haja uma revisão desses acessos. Tá? É importante assinar termo de adequação, ó, tá? Isso aqui é importantíssimo. Parceiro, o Corban mande para o parceiro termo de adequação, que contemple lá os termos de LGPD, entre outros que a gente vai ver mais à frente. É importante a aplicação das boas práticas de segurança, tá? Começando nos treinamentos, aliás, começando na política, né, de segurança da informação, passando pelos treinamentos periódicos e na geração de evidências periódicas dessas boas práticas. Tá? Monitorar, gerar e tratar indicadores. Tá? A gente viu que muito Corban ele até monitora, ele gera indicadores, tá? Mas no final acabava não tratando aquele indicador. Tá? E, por exemplo, eu tive
uma coisa que está diminuindo bastante. Eu tive pendência de físico, determinado parceiro, mas eu não vi o tratamento. Um exemplo, tá? Não estou dizendo que teve na nova. Houve reclamações, o parceiro com índice alto de reclamações, ou ainda menor que seja, foram citadas as reclamações, mas é preciso que haja o tratamento desses indicadores aí. É interessante isso. Excludente de responsabilidade, ó, eu gosto muito de citar esses dois artigos. O 42, ele diz que o controlador ou operador, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, se causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à LGPD, é obrigado a reparar. Então, se eu, como empresa, se eu, como controlador ou como operador, permitir ou ser vítima de quaisquer violações, eu preciso reparar, tá? E isso é muito ruim, isso é muito chato, porque vai desde a exposição em mídia, né, o que traz um prejuízo reputacional muito grande, a sanções financeiras. Mas ele diz o seguinte, calma, você só não será punido, né, os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provar para mim, para a NPD, melhor dizendo, 3 itens. Primeiro, que não realizaram o tratamento dos dados pessoais que lhe é atribuído. Ou seja, vazou lá um dado sensível relativo à orientação sexual. Nós não tratamos isso aqui dentro. Então, o vazamento partiu de outro lugar. Esse tratamento não é atribuído a mim. Ou seja, ou ainda, eu não recebo base de prospecção de uma IF. Tá? De qualquer forma, eu trato, mas eu não recebo. Então, a gente vai ter que ver até que ponto está a minha responsabilidade, atrelada à minha responsabilidade. 2, que embora tenha realizado o tratamento de dados pessoais, que ele é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Como é que eu provo isso? Quem me disse? O item 2, vou repetir. Ó. Só não será punido provando que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Como é que eu provo isso? Como é que o Corbão prova isso? Quem me disse? Como é que eu vou me fazer jus a esse item aí desse artigo, a esse inciso aí? Preciso saber de vocês. Seria gerando evidências? Sim ou não? Acho que sim, né? Isso seria gerando evidências. Eu preciso, ó, eu tratei o dado, tá? Mas não houve violação. Como é que eu trato? Como é que eu provo que não houve violação? Lembra que houve na pergunta, que a gente até achou engraçado, prove que não houve incidente, né? Fazendo uma planilha dizendo que não houve incidente e colocando a data do mês inteiro. Foi basicamente isso que a gente fez, né? Isso, então a gente coloca lá uma placa, estamos a 365 dias sem incidente. Brincadeira, tá? Você colocar isso. Mas a gente tem que gerar evidências de que isso, de boas práticas de segurança da informação, evidência de gestão de acesso, como é que é feita a concessão, como é que é feita a revisão, evidências das regras de firewall, tá? Evidências do antivírus atualizado diariamente, evidências de backup, evidências, inclusive, Bruna, que a gente não conseguiu ainda, a gente está vendo se a gente consegue sair de um restore bem sucedido, de prática de restauração. Às vezes, a gente não tem hoje. Isso. Geralmente, não é só vocês, tá? Geralmente, os donos de sistemas, eles, por estarem no ambiente em nuvem, por saber que lá tem um snapshot, ou seja, um backup geral do estado da máquina, eles não se preocupam em fazer uma prática de restauração, mas é importante que tenha. Tá? Mas você tendo aí, ó, eu te falei anteriormente, você conseguindo evidenciar que você tem regras de firewall robustas, que seu antivírus está atualizado, que você faz gestão de acesso, que você faz conscientização, tá? Que só tem acesso a pessoa que tiver necessidade, né? Necessidade de saber. São dois quesitos importantes, ó, menor privilégio e necessidade de saber. Qualquer pessoa que estiver na nova, ela vai sempre ter um menor privilégio.
Ou seja, ela vai acessar somente aquilo que for necessário. Quando é que ela vai ter um privilégio maior? Quando ela tiver necessidade de saber. Então, menor privilégio e necessidade de saber. Por isso que a gente tem que ter aquela planilha, aquela tabela com os nomes das pessoas, cargos, que têm um acesso diferenciado. Não só privilegiado, mas diferenciado. E o último lá, o terceiro, é que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular. Ó, não foi nem do parceiro, nem do subestabelecido, mas o vazamento se deu por conta do próprio cliente. Nós pedimos que ele mandassem os documentos dele para a gente. O que é que aconteceu? Por um descuido dele, ele respondeu em outro e-mail que havia vários nomes de pessoas lá, ou vários outros endereços de e-mail. Então, ele mesmo causou esse vazamento. Ele colocou esse dado pessoal em um drive, onde outras pessoas tinham acesso. Então, não partiu de nós. Então, é bem interessante. Essa é uma discussão. Esses 2 artigos aqui, ele dá uma discussão bem legal e bem abrangente. Não vou aumentar muito, não. E aqui do lado eu coloquei 5 itens que eu vou explicar mais aqui à frente. Ó. Então, boas práticas de autorregulação. O número 1, lá em cima, termo de adequação. Solicite termo de adequação assinado, tá? O termo deve ser composto por regras de autorregulação, como cruzamento de base de prospecção. Repetindo, o termo deve ser composto por regras de autorregulação, como o cruzamento da base de prospecção com a base Não Me Perturbe. Um desafio, hein, Bruno? Vitória? Chegar parceiro, Bastante, meu Deus. Eu preciso que você me prove, eu preciso que você cruze sua base de prospecção com a base Não Me Perturbe. Até sair aquela API que vai ser única, até que a gente consiga consumir a API que os bancos vão disponibilizar para a gente, até que a base seja única realmente, né? Eu preciso que você demonstre isso para mim. Por enquanto, é o termo de adequação. Tá? Adequação LGPD, treinamento de colaboradores, observação e implementação de boas práticas de segurança da informação. Tá? Eu preciso ainda realizar monitorias periódicas, aplicar o checklist de visita e monitoramento do parceiro estabelecido e estabelecer indicadores de qualidade, produção, metas, entre outros. Lembre-se de tratar os indicadores que apontarem inconformidades. Aprendizagem de conhecimento, certifique-se de manter uma política e cronograma de treinamento atualizados, realize treinamentos para os novos colaboradores, né? Aqui entra LGPD, gosto para segurança da informação, entra o código de conduta, né? E mantenha a periodicidade dos treinamentos internos. Faça uso de mecanismos de acompanhamento e certificação dos colaboradores, parceiros estabelecidos, tá? Não precisa me responder, uma pergunta que eu vou fazer agora, mas se a gente pedir, a gente vai ter uma planilha hoje, já do mês de outubro, de todas as certificações que vão vencer no mês de outubro, de colaboradores, de parceiros subestabelecidos. Esses colaboradores, parceiros subestabelecidos, já receberam um e-mail informando que precisa renovar a certificação. Esse e-mail pode ser evidenciado? Então, ficam essas perguntas, tá? Eu consigo já evidenciar essa planilha de quem vai vencer em outubro ou em novembro. Essas pessoas já receberam e-mail, esse e-mail já pode ser evidenciado, tá? Os contratos e termos. Mantenha os contratos atualizados e de acordo com a LGPD. Colha assinaturas nos termos de confidencialidade e nos termos de uso e aviso de privacidade, além da do imagem e uso, né, de voz, tanto dos parceiros subestabelecidos e dos prestadores de serviços. Ó. É preciso que a gente faça isso também, desses indivíduos aqui. O último, a gestão de incidentes. Estabeleça controles eficazes para acompanhamento e gestão de incidentes. Treine pessoas para que os acompanhem periodicamente e gere mecanismos de mensuração. Eu preciso medir esses incidentes. Eu preciso mitigar esses riscos, tá? Eu preciso tratar esses riscos, desde os riscos voltados para a infraestrutura até ao sistema. Simples queda de energia é um incidente. Faltou internet, ausência de internet é um incidente. Um vazamento é um incidente
extremo, tá? Então, tem incidentes pequenos que ocorrem no dia a dia ali que precisam também ser gerenciados. Então, eu preciso de alguém que acompanhe isso. Eu preciso de alguém que anote isso, documente, trate, diga qual foi a mitigação que foi aplicada, qual o tratamento realizado, o que fazer para que esse incidente não ocorra mais ou diminua a sua incidência. Entendeu? Então, é bem interessante isso aqui. Tá? Obviamente, Bruno e Vitória, que a gente não consegue fazer tudo só, né? E eu sei que vocês delegam, aí vocês têm uma equipe muito boa. Eu sempre parabenizo a Nova e tenho como exemplo o Corban de vocês, muito bom, pelo compromisso, responsabilidade, zelo, né? E o modo como vocês tratam a adequação em todos os âmbitos, não só LGPD. Então, isso é bastante importante. É importante que a gente delegue e alguém faça essa gestão de incidente. Posso terminando, tá? Essa é a jornada de adequação LGPD. Esse material vai ficar com vocês, Bruna e Vitória. Vocês podem mudar as cores aqui, tá? Colocar nas cores da Nova e divulgar. Então, isso aqui é importante para vocês e para o seu parceiro subestabelecido. Os itens o passo a passo da adequação. Começa na adequação, depois eu fazer o mapeamento de dados, que é também chamado de inventário de dados, por setor. Tá? A revisão das políticas internas, eu preciso revisar contrato, revisar políticas. Eu preciso estar atento ao consentimento, tá? No meu contrato. Eu preciso estar atento às medidas de segurança. Eu preciso nomear o encarregado de proteção de dados ou o DPO. Tá? Eu preciso ter um plano de resposta a incidentes, que foi o que a gente tratou aí agora. E eu preciso fazer auditoria e monitoramento contínuo. Isso é bem interessante. Então, a gente tendo esses dados aqui em roadmap, um acompanhamento periódico, fica mais fácil. Né? Em que fase vocês estão aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí? Lembrando que começamos há pouco, né? A gente entrou para a LGPD para atender a auditoria. Tá? Então, eu posso dizer que a gente está revendo... A gente já está mapeando os dados ali, já está fazendo todo uma... Até a última vez agora a gente conversou, quando a gente foi bater as informações do Trello. Eu comentei com eles que a gente já começou essa jornada aqui de começar a desenhar os processos de cada setor, né? Porque é um ciclo, né? Então, a gente tem que começar a mapear e depois voltar novamente, né? Não pode cair em esquecimento, porque a gente sabe que sempre vai mudando os processos. Então, a gente já está nessa fase de mapear. Até comentei com eles, Souza, que a gente contratou um sistema de processos, uma empresa ali de Criciúma. Semana retrasada, eu, um dos diretores e um programador, a gente foi lá, ficou a semana inteira numa imersão, e a gente contratou o sistema, e o sistema é, bem dizer, só a carcaça, né? O restante a gente vai planejar tudo por aqui. Então, todo tipo de processo que a gente imaginar, a gente consegue colocar ali dentro. Desde um agendamento de uma sala de reunião, como a gente consegue colocar as políticas internas ali dentro. Daí, nas políticas internas, a gente consegue ver quem revisou, quando foi alterado, qual é a versão. Tudo bem automatizado, sabe? A gente vai conseguir colocar a parte de chamado de TI lá dentro, incidentes, vai ficar tudo dentro desse sistema de processo e a gente vai conseguir ter mais evidências, né? Vai ser bem bacana. Excelente. Aí vai ter uma visão macro desses processos e dessas jornadas de adequação. E quando a gente cria o processo dentro desse sistema, ele mesmo automaticamente já dá o fluxograma para a gente. Muito bom. Já dá pronto. Bom. Excelente. Então, essa é a jornada da adequação. E aqui, a gente fica na parte final, nas dúvidas. Agradecer mais uma vez a presença de vocês, tá? A responsabilidade, como que vocês tratam todos os processos de auditoria. Que você citou agora é um exemplo, mais um exemplo, tá? Então, dizer que é sempre bom trabalhar com vocês. Tá? É uma honra, um privilégio muito grande. Que isso, a gente que agradece pela oportunidade, né, de novos conhecimentos, de sempre estar chamando a gente para fazer esses treinamentos. Eu acho que, como tu falou, muitas vezes a gente tem a LGPD como uma parte jurídica e a gente acaba não se envolvendo muito, né? Mas a gente que está no dia a dia acaba se deparando com muito mais situações do que o jurídico da empresa, né? Então, é super válido esse treinamento, a gente está adquirindo mais conhecimentos e sempre está melhorando a cada dia, né? Bacana, então.
O Ellison pode finalizar a gravação. Bruno, muito obrigado. Pessoal, obrigado.